Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês mais um simulado pro Detran com as questões mais cobradas desse ano aqui e 100% atualizado. Então, se vocês estiverem se preparando aí para a prova teórica do Detran, não deixem de fazer esse simulado aqui. No final, eu quero que vocês me comentem como é que foi o resultado de vocês, tá? E lembrando, se o conteúdo tá ajudando vocês, eu peço sempre para vocês deixarem um like, né, para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve para sempre estar fazendo aí os simulados e chegar mais confiante lá na prova de vocês, tá bom? Vamos começar aqui com o simulado de hoje, tá? Primeira questão na tela para vocês e diz o seguinte: o trânsito de veículos sobre passeios e calçadas só poderá ocorrer. Então eu tenho a rua, eu tenho a calçada. Em que situação que eu vou poder utilizar a calçada com o meu carro? Renan, eu não posso fazer isso sempre, né? É verdade, não é sempre que dá para fazer. Mas pensa o seguinte: se eu tiver que acessar a garagem da minha casa, eu não vou ter que necessariamente passar com o meu carro pela calçada, eu vou ter que fazer, né? E aí, nesse sentido, nessa situação, é permitido que o veículo ele passe por uma calçada, tá? E a resposta ela tá aqui, ó, para entrada ou saída de imóveis. Da mesma maneira que eu entro, né? Se eu precisar sair do meu imóvel, eu vou ter que acessar a calçada ali com o meu veículo, tá? Para carga e descarga de mercadorias, não, né? Vai fazer isso do lado ali, mas não na calçada. Para embarque de passageiros, também vai fazendo no lado da calçada, mas não na calçada propriamente dito, tá? Onde não houver largura suficiente na pista, não, também não é uma hipótese, tá? A hipótese é quando for para entrar ou sair de algum imóvel. O transporte de criança em motocicleta é permitido a partir de qual idade, tá? Antigamente era 7 anos de idade, para a criança ela conseguir andar em uma motocicleta, né, como passageira, é claro, né? Agora já não é mais 7 anos, tá? É 10 anos de idade. Então, para que a criança ela seja transportada como passageiro em uma motocicleta, ela tem que ter pelo menos 10 anos de idade. As demais estão erradas aqui porque não é 4 nem 6 nem 5 anos. Existem atitudes do condutor que são prejudiciais a quem? Ao meio ambiente, à natureza. Entre elas, tá? Quais são essas atitudes que são prejudiciais ao meio ambiente? Vamos lá. Manter os pneus calibrados na pressão especificada pelo fabricante. Isso aqui não é prejudicial ao meio ambiente, né? Na verdade, o motorista ele tem que fazer isso até mesmo pela sua própria segurança. Então não tem relação aqui. Manter o catalisador em bom estado de funcionamento. De novo, né? Para a estabilidade, para a segurança do carro, para a segurança do condutor, ele tem que fazer isso. Todos os componentes ali do carro eles têm que estar em bom estado. Jogar lixo ou qualquer objeto na rua. Aí é evidente, né, que se ele fazer isso, ele vai estar prejudicando aqui o meio ambiente, tá? Então não dá para jogar lixo ou objeto na rua. Fazer a manutenção e a regulagem periódica do motor. De novo, né? Isso daqui é para a própria segurança dele, não tem essa relação direta aqui com o meio ambiente, tá? Então, resposta na C. E a próxima questão diz o seguinte: os fatores que interferem de forma negativa no trânsito na relação homem-máquina-viação. Então vamos lá, né? Fatores aqui que vão interferir de forma negativa no trânsito. E nessa relação onde a gente tem o homem, o carro e a via, né, as estradas. Vamos lá, quais são esses fatores? Individualismo é um fator que influencia, que interfere de forma negativa? Com certeza, né? Imaginem, por exemplo, aquela situação aonde em uma estrada a gente tem uma fila de carros, né? E aí tem um carro que está um pouco mais lento e o carro de trás ele quer fazer a ultrapassagem. Só que daí na hora que ele vai ultrapassar o carro da frente, por conta do seu individualismo, ele não deixa, né? Ele acelera para que o carro de trás não consiga passar. Então, o individualismo acaba prejudicando, né? Inclusive todas as pessoas que estão atrás, e daqui a pouco isso pode gerar algum tipo de impaciência, pode daqui a pouco virar uma situação que pode ocasionar um acidente. Então, o individualismo, ele é sim um fator negativo, porque ele interfere nessa relação. O egoísmo é a mesma coisa, né? O que eu acabei de colocar como exemplo se encaixa também com o egoísmo. O cara não quer ceder o lugar ali para o veículo de trás que vem mais rápido. E a supervalorização do veículo também, né? Colocar ali
colocar um status muito alto no veículo vai também de acordo com essa ideia de individualismo, de egoísmo, e vai ser um fator negativo. Então, aqui na letra A, na verdade, a gente já tem, né, todos os fatores negativos. O individualismo, a gente viu que sim. A cortesia, não, né? A cortesia não é um fator negativo, é um fator positivo. Então, nesse contexto, a gente tira ela aqui que ela está errada. Supervalorização do veículo, né? Aqui a gente marcaria também, mas a gente não marca por conta da cortesia. Coletivismo, agora já é uma ideia contrária, né, do individualismo. Então, é um fator positivo. Nesse contexto, a gente não marca. Cortesia, mesma situação. Supervalorização do veículo, a gente marcaria, mas não marca pelas duas demais aqui que estão incorretas nesse contexto. E aqui, né, coletivismo, egoísmo e supervalorização do veículo. Então, resposta aqui, né, ou melhor, né, inverti aqui. Aqui seria X e aqui certo, certo. Resposta na letra A. Em uma via com várias faixas de trânsito do mesmo sentido, tá? Então tem uma faixa aqui, aí tem uma outra faixa aqui, uma outra aqui, né? Todas elas no mesmo sentido. As da esquerda são destinadas a, tá? Então eu tenho 3 faixas aqui. Aqui é a extrema direita, né? Tem a do meio, que é um pouco mais à esquerda, e tem essa que está na extrema esquerda aqui. Então, as faixas que são as da esquerda aqui, elas são destinadas aqui. A passagem de veículos de carga, né, são aqueles veículos grandes que estão carregando cargas, e eles são, por natureza, mais lentos do que veículos de 2 rodas, por exemplo, motocicletas. E por conta disso, né, por eles serem mais lentos, eles vão ficar aqui na faixa da direita. Enquanto que aqueles veículos que se deslocam mais rápido ou que vão ultrapassar, eles vão utilizar as faixas da esquerda. Passagem de motocicletas, não só de motocicletas, tá? Não é a resposta correta. Se a motocicleta ela não quer fazer uma ultrapassagem, por exemplo, ela pode ficar aqui na faixa do meio, tá? Ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Aí está mais completo, está correto, tá? Resposta aqui na letra C. A faixa da esquerda vai ser destinado a essas situações. E aí, quando eu falo de veículos de maior velocidade, aí realmente eu tenho motocicleta que se enquadra aqui? Tenho, mas eu também tenho carros, né? Veículos de 2 rodas. A letra C ela restringe muito. Passagens de veículo de transporte coletivo. Por natureza, tá? Eles também andam um pouco mais lento, então eles provavelmente vão ficar aqui, ou na faixa da direita ou na faixa do meio. Em algumas situações, se necessário uma outra passagem, talvez eles até venham daqui a pouco, né, pela faixa da esquerda, mas no geral eles vão ficar mais à direita. O condutor que deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias, né? Então é uma da responsabilidade aí do condutor de fazer esse registro, mas se ele não fizer, então lá no Detran, qual que vai ser a penalidade? Porque isso daqui é uma infração. Sendo uma infração, nesse caso aqui, ele está sujeito a multa, tá? Não é suspensão do direito de dirigir. É uma multa que ele vai levar por não ter efetuado o registro no prazo de 30 dias. Ele também não vai ter apreensão de veículo e não é só uma advertência, ele já tem multa aqui nessa situação. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metros, né, de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros. Não se aplica essa regra quando? Então, de maneira geral, crianças até 10 anos de idade que não tenham ainda mais do que 1,45 metros, elas vão ficar no banco traseiro. Mas essa regra aqui, ou seja, eu posso ter uma criança de 9 anos e ela não vai ir no banco traseiro, né? É uma exceção a essa regra. Quando que isso vai se aplicar? Quando o condutor estiver sozinho, sendo autorizado o uso de cadeirinha no banco dianteiro? Não, tá? Não é uma exceção à regra. Ele estando sozinho, a criança não tendo 10 anos e não tendo 1,45 metros de altura, ela vai ter que ser transportada atrás, tá? Então não é uma exceção. Em situação de emergência, não, né? Não justifica aqui a situação de emergência a criança ter que ir no banco dianteiro. Não é uma situação de exceção a essa regra, por mais que possa parecer. A criança possuir altura superior a 1,20 metros. A gente acabou de ver que ela tem que ter pelo menos 1,45 metros, né, para que ela fique ali no banco traseiro. Se ela não tiver 1,45 metros, ela vai ter que ficar lá. Então, se ela possui altura de 1,20,
maior que 1,20 e menor que 1,45, ela vai ter que ficar atrás. Não é uma exceção à regra. O veículo for dotado exclusivamente de bancos dianteiros. Isso. Aí é uma exceção, né? Porque não tem como colocar nos bancos traseiros, porque eles não existem. Então, por exemplo, uma caminhonete de cabina simples, né? Que a gente só tem ali os bancos dianteiros. A criança pode ser transportada? Pode. E aí a gente vai ter uma exceção a essa regra, porque daí a cadeirinha dela vai ficar no banco dianteiro. Mas aí tem que desativar o airbag, tá? Para não daqui a pouco ele estourar e acabar machucando a criança, né? Tendo algum tipo de lesão ali, tá? Então, é uma exceção quando o veículo ele apenas tiver os bancos dianteiros, que são os bancos da frente, tá? Se não tiver banco de trás, aí é uma exceção a essa regra. Diante, ó, questão de placa. Diante da placa de regulamentação R12, né, que a gente está vendo aqui que tem o desenho de uma bicicleta e esse traçado aqui que a gente sabe que não pode circular bicicleta. A gente até já sabe então o que é essa placa. Qual deve ser a interpretação do condutor? Apesar de proibida a circulação de motocicleta, cuidado para não confundir aqui, tá? Bicicleta é diferente de motocicleta, mas na hora de resolver a questão, na ânsia de marcar, pode ser que a gente leia motocicleta pensando em bicicleta. E não é o caso, tá? Apesar de proibida a circulação de crianças, não. É proibida a circulação de bicicleta. De prática esportiva, não. Apesar de proibido o trânsito de bicicletas, correto, o condutor deve manter a atenção em relação ao desrespeito à sinalização. Sim, né? Porque apesar de ser proibido a circulação de bicicleta, pode ser que daqui a pouco um ciclista, em desrespeito à sinalização, ele está lá circulando com a sua bicicleta. E aí o condutor ele tem que ficar atento mesmo assim, tá? Porque a princípio não deveria ter, mas a gente sabe que nem sempre as pessoas cumprem as regras de sinalização. Então, resposta correta aqui na letra D. Um motorista trafega em uma via de pista única e mão dupla. O que significa isso? Que a gente só tem uma faixa que vai e uma faixa que vem. Mão dupla, tá? Cuidado para não confundir e achar que mão dupla são duas faixas. Não, eu tenho uma faixa, né? Pista única, mas é mão dupla porque tanto vai quanto vem. E ele necessita fazer uma ultrapassagem. Então ele está aqui indo, tem um carro que está aqui, que está mais lento, e ele precisa ultrapassar. Considerando que sua intenção seja realizar esse procedimento de forma segura, ou seja, fazer a ultrapassagem, esse motorista, aqui a gente redobra a atenção. A questão, o enunciado, está falando que esse motorista deve evitar, ou seja, algo que ele não deve fazer, né, para conseguir fazer essa ultrapassagem com segurança. Ele vai acionar a seta para a esquerda, mudar de faixa e retornar à faixa normal do tráfego quando enxergar o veículo ultrapassado pelo retrovisor. Isso é exatamente o que ele vai fazer se ele for fazer a ultrapassagem com segurança. Como a gente quer o que ele deve evitar, então essa não é a resposta, tá? Ele quer ultrapassar, ele vai dar a faixa para a esquerda, vai vir para cá, vai ultrapassar o carro, vai dar o alerta aqui para a direita, né? E aí ele vai voltar para a pista. Isso seria o procedimento correto. Então não é isso que a gente marca. Ele vai ultrapassar o outro veículo em trechos sinalizados com linha amarela contínua. É exatamente isso que ele não deve fazer, tá? Porque se eu tenho aqui as duas faixas, né? A faixa que está voltando e a que está indo, e aí eu tenho aqui um ponto onde eu tenho uma linha amarela contínua, ainda que do outro lado seja tracejado, para quem está indo aqui, pelo fato da linha ela ser assim, contínua, significa que ele não pode ultrapassar, é proibida a ultrapassagem, porque aqui provavelmente tem uma situação que vai restringir a visibilidade dele, que ele não vai conseguir ver se está vindo algum carro daqui, né? Daqui a pouco tem uma curva ali. Então, quando a linha ela for reta, amarela, né, porque é mão dupla, mas quando ela for contínua, reta, contínua, ele não vai poder ultrapassar. Se ela fosse tracejada aqui, aí beleza, aí ele pode fazer porque tem visibilidade. É claro que ele vai olhar se não vem um carro aqui, né, que pode comprometer a segurança da ultrapassagem, mas aquele ponto é permitido, tá? Então, como a gente está buscando algo que ele deve evitar, e aqui é algo que ele deve evitar, a resposta está na letra B, ele não pode fazer essa ultrapassagem com a linha amarela contínua. E as demais aqui, né, elas estão corretas. Ultrapassar, se a faixa do sentido contrário ao fluxo estiver livre o suficiente, ou seja, ele está vendo que não está vindo carro, fazer a ultrapassagem de preferência nos trechos em que existir a terceira faixa adicional para veículos lentos, né? A gente tem aqui então uma situação onde a gente tem essas duas faixas e daqui a pouco, né, passando mais à frente, abre uma terceira faixa aqui, aonde os veículos lentos vão vir,
e aí ele vai poder continuar aqui na faixa da esquerda para fazer a ultrapassagem que ele quer. Resposta na letra B. Diante da placa de advertência A21C, onde a gente tem o desenho aqui de uma pista, né? E que daqui a pouco, ó, o que aconteceu? A gente tinha a pista aqui e ela estreitou. E ela estreitou de que lado? Ela estreitou do lado direito, né? Porque o lado esquerdo se manteve. O direito ele vinha para cá e ele estreitou. Então a gente pode imaginar que a gente tem essa pista, né? E daqui a pouco ela estreitou aqui porque essa área aqui ela tá estão sendo realizadas obras, né? Então estreitou, ele vai ter que ter uma atenção porque agora se ele andava aqui no canto, né? Ele vai ter que voltar aqui para a pista e ele vai ter que cuidar para ver se não vem veículo e tudo mais. Bom, vamos lá. O condutor deve reduzir a velocidade, sim, e observar o movimento de outros veículos, sim, né, justamente para não colidir. Pois essa placa ela indica que a via passará a ter mão única? Não, não é essa a situação, ela vai estreitar. A via à frente será estreitada no lado direito. É exatamente isso, mais à frente aqui, né, ela vai estreitar do lado direito. A via à frente está sem acostamento? Não é isso que a placa diz. Há obras na pista? Não necessariamente vai ser um caso de obras na pista, né? Eu dei o exemplo aqui que pode estreitar por causa de obras na pista, mas pode ser por qualquer outro motivo também, né? Que estreitou, não necessariamente há obras na pista. Então, resposta na letra B. E assim a gente termina aqui, pessoal, as questões desse simulado aqui. Espero que vocês tenham ido bem. Não esqueçam de deixar nos comentários como é que foi o desempenho de vocês, tá bom? A gente se vê no próximo. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.